Meus irmãos, boa noite, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos estudar, o nosso texto sobre a ansiedade, estudar um pouco da epístola de Paulo aos Filipenses e vamos falar de uma igreja ansiosa. Parece que não é só o individual, o indivíduo que vive ansioso, não é? Muitas vezes é o coletivo também. Um irmão puxa o outro para uma vida de ansiedade. E é disso que nós vamos tratar um pouco. O apóstolo Paulo escreveu aos filipenses pedindo para eles pararem de ter ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E nós estamos estudando o capítulo todo, para que a gente entenda um pouquinho desse contexto, do que a igreja estava vivendo. Então, aparentemente, a igreja dos filipenses era uma igreja ansiosa. E ela apresentava esses sintomas de ansiedade. O que é que diz aí o versículo 6 do capítulo 4? Filipenses capítulo 4, versículo 6, o que é que diz? Isso. Entenderam? Aí, olha só. Ele proíbe a ansiedade e depois ele apresenta o caminho para você combater a ansiedade. Mas o contexto mostra o que a ansiedade estava causando nessa igreja, tá certo? Então, não andeis ansiosos por coisa alguma. Aí ele vai e faz a recomendação. Mas veja só, esta ansiedade, se ela refletia na vida da igreja através do estresse, através da tristeza, através da falta de domínio de suas emoções. O que é que diz o versículo 2? Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Essas irmãs estavam em discórdias, estavam estressadas uma com a outra. Isso é fruto de ansiedade. Muitas vezes a pessoa tem depressão e não percebe que essa depressão também é fruto de uma vida de ansiedade. Ela é estressada e não percebe que isso é fruto de uma vida de ansiedade. Essas irmãs estavam brigando. Elas não estavam em acordo uma com a outra. E no versículo 3, o que é que o apóstolo Paulo diz? A ti, fiel companheiro de jugo. O versículo 3. Também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho, também com Clementes e com os demais cooperadores meus, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Na verdade é o versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Isso traz indícios de que essa igreja era uma igreja deprimida, muito triste. E por que elas estavam tristes, essa igreja? Por conta das brigas, por conta de que o apóstolo Paulo estava preso, encarcerado. Então ela julgava ter muitos motivos para viver deprimida. Mas aqui o apóstolo Paulo está proibindo a ansiedade, está proibindo o estresse, está proibindo a tristeza, quando ele diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E no versículo 5, acredito, o versículo 5 diz, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Essa moderação é uma referência ao domínio próprio. Você precisa ter o controle
do seu comportamento. Para ter o controle do seu comportamento, você precisa ter o controle das suas emoções. Para ter o controle de suas emoções, você precisa ter o controle dos seus pensamentos. E aí você vai começar a coordenar os seus sentimentos. Sem isso, você se desregula e uma coisa vai puxando a outra. Então, o apóstolo Paulo está aqui tendo cuidado desses irmãos, para que eles não vivam ansiosos. A importância de despertar para o Senhor. As emoções mal governadas podem manchar as boas obras oferecidas ao Senhor. Veja, nós há pouco prestamos nosso culto a Deus. Oferecemos nossas orações, oferecemos nossa devoção, nossa adoração, cantamos ao Senhor, ensaiamos, tivemos muitas obras santas, muitas boas obras oferecidas hoje ao Senhor. Mas, se nós saímos do nosso lar, deixando pessoas feridas por causa de nossas palavras, por causa do nosso comportamento, por causa de nossa omissão, foi manchado. E Deus não aceita. A Bíblia diz que Deus não aceita nem a oração do marido que não trata a esposa com dignidade, considerando ela como a parte mais frágil. Deus não ouve nem as orações dessa pessoa. Então nós precisamos ter consciência de que é nosso dever governar nossas emoções, nossos sentimentos, nossos pensamentos, nosso comportamento, para que o nosso culto não seja interrompido, não seja manchado diante do nosso Deus. Se tiverem alguma dúvida ou quiserem acrescentar alguma coisa, podem falar, viu? O reforço contra a ansiedade, veja só, buscar ajuda contra a ansiedade dos irmãos, até a sua, né? Você é uma pessoa ansiosa, peça ajuda, seja humilde. O que destrói a ansiedade é a humildade. Quando, por exemplo, você está ansioso porque está prestes a sair aí uma denúncia, alguma coisa que pode prejudicar você e é uma injustiça que está por vir sobre você e você fica ansioso. Será que isso vai acontecer? Será que não? Se você tiver inerentemente, não é, de dentro mesmo, o senso de indignidade, não é, de que você não é digno de receber coisas boas porque você é pecador, se você olhar assim e pensar, bem, eu mereço qualquer injustiça sobre mim, porque eu sou pecador. E aí isso alivia a tensão. Mas quando você fica se julgando acima de qualquer coisa ruim que possa vir, você sofre mais. Porque você não vai aceitar que algo de ruim aconteça com você. Mas só que não é possível. Algo de ruim vai acontecer com você, porque você é pecador. E quando você tem essa noção e essa humildade de dizer, não, se vier eu mereço mesmo, eu mereço coisa pior. Feito os puritanos, né, acordavam já pensando, pode ser que sobre mim caia toda calamidade, toda desgraça. É possível. Primeiro porque eu mereço. Depois porque é um fato da humanidade, coisas ruins acontecerem. Então eles já esperavam pelas piores desgraças num dia. Se viesse, não pegavam eles de surpresa. Então eles estavam prontos. Se não viessem, eles levantavam as mãos para os céus e diziam, Senhor, estou no lucro, só aconteceu isso. E poderia ter acontecido tudo isso, porque eu mereço. Então a humildade é um fator preponderante para que você comece a destruir a ansiedade. Eu mereço. Por que eu não mereço? Aí depois você traz Jesus Cristo para a sua vida, para o seu exemplo. Bem, teve um que não merecia sofrer nada de ruim, que ele só merecia glórias e honras e majestade, louvores e exaltação. Mas caiu toda desgraça sobre ele. Nunca ninguém na terra sofreu ou vai sofrer
as calamidades, as desgraças, as maldições que esse recebeu. O meu Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Ele se humilhou e aceitou, né, toda essa carga sobre ele. Porque eu, que sou pecador, não posso passar por uma coisa ruim. Então isso te ajuda, não resolve, né? Resolveria se a gente tivesse totalmente conectado a essa realidade, mas é difícil se conectar a isso. Porém, eu quero chamar aqui a atenção para a humildade, porque o apóstolo Paulo não foi arrogante, de chegar e dizer, olha, é assim, assim, pronto, quem manda sou eu, ou vocês fazem assim, ou vai ser disciplinado, ou vocês não são da igreja e tudo. Não, ele não agiu com arrogância. Ele chamou os irmãos e disse, eu peço a vocês que auxiliem essas irmãs, que ajudem elas a se entenderem, a superarem esse conflito, esse estresse. Não é? Ele pede ajuda. Alguém que seja fiel nos trabalhos, né? Não é qualquer pessoa, para auxiliar na promoção da união. Lembrando que do que foi construído juntos, observe que lá também o apóstolo Paulo faz isso. Olha, pois juntas elas trabalharam, cooperaram comigo no Evangelho e com os demais irmãos que também cooperam com o Evangelho. Então o apóstolo Paulo está trazendo à memória desses irmãos o que já foi feito, o que já foi conquistado, as lutas que já foram superadas. Os casamentos se desfazem. Por quê? Porque chegou uma crise. Sim, mas essa crise vai destruir o casamento? Foi a primeira crise? Não, a gente já teve outras. E por que as outras não destruíram? E por que essa vai destruir? Então pense nas que vocês superaram, para ver se vocês têm a consciência de que essa é só mais uma que pode ser superada também, mas muitas vezes você não é justo consigo mesmo e nem com as pessoas. As amizades se acabam de uma forma muito rápida, mas não se considera o quanto ela foi demorada para ser construída. Dois amigos ali se conhecem e se apresentam, e um ajuda o outro e tal, e passam anos se ajudando. Aí quando um falha com o outro, cria-se um ódio, uma raiva, uma amargura, e não aceita mais nada. Quer dizer que uma falha tem que ter mais poder do que dezenas, centenas, milhares de acertos. Então, são coisas que a gente precisa considerar. Por que eu estou ansioso? Porque tem esse problema para surgir. É possível que surja, não é? Porque a ansiedade não é certeza. A ansiedade é a desesperança. É você não acreditar que a coisa pode dar certo. Então, você olha para o futuro, já dá como errado o que vai acontecer, mas, na verdade, não chegou ainda. Quantas pessoas eu já atendi que chegavam, eu estou muito ansioso por causa disso, 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 e por que vai acontecer isso? Eu digo, mas espera aí, ainda não aconteceu. E se a coisa for diferente? E se não for do jeito que você está pensando? Não, não tem como. Depois, quantas dessas não chegaram para mim dizendo, eita, nem aconteceu. Na verdade, foi até melhor. Né? Por exemplo, uma pessoa que chegou para mim dizendo, eu não suporto, eu estou com muito ódio da empresa que eu estou levando os meus recursos, os meus materiais, porque eles sempre pagaram em dia, mas nesse dia eles não pagaram. Eles disseram, olha, a gente não vai poder pagar num prazo que a gente sempre paga, a gente vai ter que pagar 2 dias depois. E ele estava ansioso, angustiado, porque isso daí vai prejudicar ele e tal, e se trabalhou a questão de se refazer, de aceitar aquilo que você não tem como mudar, de tentar corrigir dentro das suas possibilidades, e também o fato de tudo isso que se supõe que pode acontecer de ruim, não acontecer. Alivie a tensão, considerando tantas outras vezes que você falhou na sua percepção do futuro. Aí, no outro atendimento, chega a pessoa, eu queria dizer uma coisa,
eles pagaram um dia antes. Disseram que chegou uma verba que dava para pagar, não sei o que. Eu digo, mas veja o grau de prejuízo que você trouxe para o seu psicológico. O quanto você desgastou né, o seu sistema límbico com esse pavor, com essa insegurança, essa desconfiança. Então, nós precisamos estudar a nossa vida, analisar. Será que todo mal que vem me destrói? Eu sofri quantos males na minha vida? Quantos males eu sofri na minha vida? E você analisa e de repente você percebe que sofreu muitos. E hoje você superou todos. E tem uns que você superou que você nem lembra que passou de problema. Para lembrar dá trabalho, mas você está aqui. E por que esse que está por vir? Então, o que Paulo está querendo fazer aqui é construir a noção de muitas coisas importantes que eles conquistaram, sabe? Mas a gente vai ver isso ponto por ponto, tá? Lembrando dos feitos já realizados consigo e com os outros, isso é importante. Lembrando do lugar a que se pertence, não é? Esse dos feitos lembre de que eles foram cooperadores conosco. E depois lembrando de que você não pertence a isso daqui. Por que eu vou ficar angustiado com coisas que acontecem aqui, se isso daqui é uma miragem? Se isso daqui é ilusão? Se isso daqui não existe? Porque se o que existe é só o que é eterno, isso daqui não existe. A única coisa que existe é o que nós fazemos com isso daqui. Esse culto que prestamos ao Senhor, ele é eterno, mas essas cadeiras não. Esse templo não. Não é? Nosso corpo não. Nossos medos não. Nossas inseguranças não. Então tudo é temporal. As únicas coisas que são verdade é o que é eterno, porque permanece para sempre. As outras se apagam, é o que Paulo está dizendo. E aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Então, Paulo está trazendo a esses irmãos a consciência de que, olhe, vocês não são daqui. Então, por que estão brigando por coisas que pertencem a esse mundo? Não, essa ansiedade é destrutiva e vai prejudicar muito vocês, tá certo? Aí depois a gente vai ver a importância, né, da ajuda. Por exemplo, melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. E ele sai dando exemplos. Em Eclesiastes capítulo 4, do versículo 9, diz assim: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. E Paulo está pondo isso em prática. Eu não vou resolver esse problema aí de estresse desses irmãos, de tristeza desses irmãos, de ansiedade desses irmãos sozinho, não. Peço a você, Clemente, olha, vocês no Senhor me ajudem com essas irmãs e tudo. Por quê? Porque quanto mais apoio você tiver no seu trabalho, melhor. Mas tem gente que não, tem gente que quer resolver tudo sozinho porque quer os méritos somente para si. Mas você não pode trabalhar por méritos. Você tem que trabalhar por amor a Cristo. Se você trabalha por méritos, você está barganhando com Deus, pensando que pode barganhar com Deus. Ou você está sendo mercenário. Eu vou trabalhar, mas se alguém reconhecer o meu trabalho, se alguém me ver, se alguém não, passe para outras pessoas. E deixe que essas outras pessoas recebam louvor, recebam elogios. Aí depois ele diz, porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Você percebe? Quanto mais unidos nós formos, mais nós estamos prontos para superar os desafios, para vencer a ansiedade. Também, se 2 dormirem juntos, eles se aguentarão, mas um só, como se aguentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Então é isso que Paulo está pondo em prática, para vencer o estresse daquelas irmãs, para vencer a ansiedade que estava começando a surgir no coração da igreja de Filipos. Assim nós devemos fazer também. Está precisando superar seus desafios? Procure ajuda.
Agora, como nós vamos ver na próxima aula, né, procure a ajuda de pessoas que saibam resolver o caso. Paulo não chamou qualquer um, não. Fiel companheiro de jugo, é a você que eu peço. Eu conheço você, eu conheço seu trabalho, eu conheço sua competência. Então, venha me ajudar. Auxilie essas irmãs. Então, nós temos que ter essa consciência, tá, irmãos? Alguma dúvida? Questionamentos? Então, vamos orar ao nosso Deus, porque lutar contra o que vemos ainda dá, não é? Mas para lutar contra o próprio coração é muito mais difícil. Porque aí a gente tem que se humilhar, a gente tem que reconhecer a nossa dependência e precisamos abrir muitas vezes mão de coisas que gostamos e precisamos escolher coisas que são dolorosas. Assim é a vida do crente, não é? Como Jesus Cristo ensinou: aquele que não tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Quem quiser salvar a sua vida, vai ter que perdê-la, né? E quem quiser ganhar a sua, e aquele que ganhar a sua vida, vai perdê-la, e aquele que quiser ganhar a sua vida, tem que perdê-la. O Senhor Jesus Cristo, ele trouxe essa noção de você morrer para este mundo. Então, por que a gente parece que está mais vivo do que nunca para esse mundo? Pode falar, fala no microfone aí. Não, pode falar no microfone, é importante, eu também. Está lá, já está com ele. Sim. Sim. É. Aham, é. Meu Deus. Ó, para aí. Não, então, é, é uma briga por coisas terrenas, por coisas fúteis, que não ficam, irmãos, não fica. Aí você pensa que ganhou quando você conquistou, agora deu certo, deu tudo certo. Não, você perdeu a sua humildade, você perdeu a sua simplicidade, você perdeu o seu temor, o seu respeito, a sua empatia. Então você está perdendo coisas eternas em troca de coisas terrenas, temporais. Não vale a pena, né? Não é? É, é, é. Então, vamos orar ao nosso Deus, agradecendo por mais um culto que pudemos prestar a Ele, que Ele se agrade do nosso culto, e também pedindo a Ele que nos faça viver tudo isso que temos aprendido, que toque no coração dos irmãos que não estão com desejo de vir e que dê condições àqueles irmãos que querem vir e não têm condições de vir. Eliane, nos conduz a Deus em oração. Amém, Deus. Amém, Senhor. Amém, Deus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Então, irmãos, podem se cumprimentar.